A história de Salomão, um relato de sabedoria e decepção. A história de Salomão é bastante triste e uma das grandes decepções da Bíblia. Quando Salomão subiu ao trono, talvez aos 20 anos, ele era uma grande promessa e recebeu uma enorme oportunidade. No entanto, o relato final da vida de Salomão é uma decepção. O reinado do rei Salomão começou de forma promissora. Seu pai, Davi, o declarou rei, e seu nome significa paz. Ele era filho de Davi e Batseba. Uma das trágicas consequências de uma teia de pecados foi a morte de seu primeiro filho. Salomão era o segundo filho, portanto, nasceu em uma família que valorizava o perdão. Salomão foi criado em um palácio cheio de conflitos. Ele viu, desde cedo, seus irmãos mais velhos, Amnon e Absalão, causarem muitos problemas. De fato, enquanto Davi estava morrendo, seu irmão Adonias se declarou rei, mas as rápidas ações do profeta Natã e de Batseba solidificaram o direito de Salomão ao trono. Salomão se tornou rei, e seu pai proferiu um discurso de despedida em 1 Reis, capítulo 1, versículo 4. Quando Davi estava prestes a morrer, ele deu uma ordem a Salomão: "Estou para seguir o caminho de toda a terra", ele disse. "Seja forte e haja como um homem. Observe o que o Senhor, seu Deus, exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, mandamentos, leis e regulamentos, conforme escritos na lei de Moisés. Faça isso para que você prospere em tudo o que fizer e onde quer que vá, e para que o Senhor mantenha sua promessa para mim, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e viverem fielmente diante de mim, com todo o coração e de toda a alma. Você nunca deixará de ter um sucessor no trono de Israel." Seu pai lhe deu um discurso de despedida no qual basicamente disse: "Viva para o Senhor." Esse foi um conselho sábio para o jovem Salomão, que parece ter seguido esse conselho em 1 Reis capítulo 3 e versículo 3. Salomão amava o Senhor, andando segundo os decretos de Davi, seu pai, exceto que oferecia sacrifícios e queimava incenso nos altares idólatras. O coração de Salomão estava fixo no Senhor naquele ponto de sua vida. Em um sonho, Deus apareceu a Salomão em Gibeão e disse: "Peça-me o que você quer que eu lhe dê." Deus frequentemente se comunicava com os israelitas através de sonhos no Antigo Testamento. Hoje, Deus se comunica principalmente conosco através de seu Filho, o Senhor Jesus, a palavra viva conforme revelado nas Escrituras, a palavra escrita. Em Hebreus capítulo 1 e versículo 1, está escrito: "Deus, que muitas vezes e de várias maneiras falou no passado aos nossos antepassados por meio dos profetas, nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho." Deus disse a Salomão: "Peça-me o que devo lhe dar." Deus estava dando a Salomão um cheque em branco. Se Deus aparecesse para você hoje à noite e dissesse: "Peça-me o que você quer", o que você diria? Sua resposta honesta revelaria muito sobre você. Considere tudo o que Salomão poderia ter pedido, mas veja o que ele disse. Ele orou a Deus por sabedoria para ser um bom rei. Deus ficou exultante com a resposta de Salomão e, em resposta à oração, Salomão se tornou o homem mais sábio que já viveu e também um dos homens mais ricos da história. Em 1 Reis capítulo 3 e versículo do 7 ao 15, Salomão disse: "Agora, Senhor meu Deus, fizeste teu servo rei no lugar do meu pai Davi, mas eu sou apenas uma criança pequena e não sei como cumprir meus deveres. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo grande demais para contar ou numerar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e para distinguir entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar este teu grande povo?" O Senhor ficou satisfeito com o pedido de Salomão e disse: "Já que você pediu isso e não por uma vida longa ou riquezas para si mesmo, nem pediu a morte de seus inimigos, mas por discernimento na administração da justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e perspicaz, de modo que nunca houve ninguém como você, nem jamais haverá. Além disso, eu lhe darei o que você não pediu, tanta riqueza quanto honra, de modo que durante a sua vida você não terá igual entre os reis. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e mandamentos, como Davi, seu pai, fez, eu lhe darei uma vida longa." Salomão foi um grande rei e um excelente administrador. Ele construiu o magnífico templo que seu pai havia imaginado. No 4º ano de seu reinado, Salomão começou a construção do templo do Senhor.
O templo que Salomão construiu para o Senhor tinha 60 covados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico na frente do templo tinha 20 covados de largura e projetava-se 10 covados à frente do templo. Ele fez janelas estreitas e altas nas paredes do templo. Contra as paredes da nave principal e do santuário interno, ele construiu uma estrutura ao redor do edifício, na qual havia salas laterais. Salomão ofereceu uma magnífica oração de dedicação. Em 1 Reis capítulo 8 e versículo do 22 ao 53, ele disse: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus acima ou na terra abaixo. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste a tua promessa ao teu servo Davi, meu pai, com a tua própria boca a fizeste e com a tua mão a cumpriste, como hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, dizendo: Nunca faltará a você um descendente para sucedê-lo no trono de Israel, desde que os seus descendentes cuidem da sua conduta e andem diante de mim com fidelidade, como você andou. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a tua palavra dada ao teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Que os teus olhos estejam abertos para este templo dia e noite, este lugar do qual disseste: Meu nome estará ali, para que ouças a oração que o teu servo faz voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel quando orarem voltados para este lugar. Ouve do céu, do lugar da tua habitação, e quando ouvires, perdoa. A progressão do pecado de Salomão foi marcada por dois grandes erros. Em 1 Reis capítulo 11 versículo 1, está escrito: O rei Salomão, no entanto, amou muitas mulheres estrangeiras além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Hititas. Muitos desses casamentos eram alianças políticas, mas a imoralidade também era um fator. Salomão tinha 700 esposas de nascimento real e 300 concubinas, e suas esposas desviaram seu coração. Conforme Salomão envelhecia, suas esposas levaram seu coração a outros deuses, e seu coração não era totalmente devotado ao Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidonios, e Moloque, o deus detestável dos Amonitas. Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi havia feito. Em uma colina a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o deus detestável de Moabe, e para Moloque, o deus detestável dos Amonitas. Ele fez o mesmo para todas as suas esposas estrangeiras, que queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Essas mulheres trouxeram seus deuses com elas e insistiram que Salomão participasse de rituais, muitos dos quais eram sensuais por natureza. Tudo isso foi feito em nome da tolerância, mas trouxe idolatria para o coração da nação do povo de Deus e desviou o coração do rei de Deus. O Senhor ficou irado com Salomão porque seu coração se desviou do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e o havia instruído sobre isso, para que não seguisse outros deuses. Mas ele não obedeceu ao que o Senhor havia ordenado. Por isso, o Senhor disse a Salomão: Já que esta é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos que ordenei, certamente arrancarei de você o reino e o darei a um de seus subordinados. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso durante a sua vida. Vou arrancá-lo das mãos de seu filho. Mas não arrancarei todo o reino dele, darei a ele uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. Os israelitas perceberam as mudanças no rei. Em Eclesiastes capítulo 2 versículo 10, Salomão escreveu: Não neguei a mim mesmo nada que meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer ao meu coração. O meu coração se regozijava com todo o meu trabalho, e isso foi a recompensa de todo o meu labor. A idolatria causou uma ruptura na comunhão com Deus. No final, Salomão reconheceu a futilidade da vida sem Deus. Eclesiastes capítulo 2 e versículo 11 diz: Contudo,
Quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu havia empreendido para realizá-lo, percebi que tudo era sem sentido, um correr atrás do vento, nada havia de valor debaixo do sol. Ao envelhecer, Salomão ponderou a vida. Ele escreveu: não há nada de novo sob o sol. O que já foi será de novo, o que já foi feito será repetido, não há nada novo debaixo do sol. Quando Salomão viu que tudo o que havia feito era inútil, ele reconheceu que a vida só tem significado com Deus. Ele escreveu: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O nome de Salomão ainda é lembrado com reverência, mas sua vida serve como um aviso sobre os perigos do afastamento de Deus. Reflexões finais. A biografia de Salomão termina em 1 Reis capítulo 11 versículo 41 ao 43, mencionando que ele reinou em Jerusalém por 40 anos e foi sucedido por seu filho Roboão. Os livros de Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes são atribuídos a ele. Em Eclesiastes, Salomão reflete sobre a inutilidade de uma vida sem relação com Deus e conclui que a verdadeira fonte de contentamento é o Senhor. Lições da vida de Salomão. A história de Salomão nos ensina a buscar constantemente a Deus e viver de acordo com seus preceitos. Mesmo com sabedoria e dons extraordinários, ele se desviou e seguiu caminhos que não honraram o Senhor. Que possamos aprender com seus erros e buscar a verdadeira felicidade e contentamento em Deus. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição no canal. Juntos, podemos iluminar mais mentes e ampliar nosso entendimento. Obrigado por estar aqui, que Deus abençoe você e sua família. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Até a próxima!